É isso, galera. Jogo suado, vitória heróica. O time foi muito guerreiro em campo para conquistar esses 3 pontos diante do Cruzeiro, enfrentando uma arbitragem muito ruim, muito discutível, um campo muito ruim e um adversário muito bem postado, muito bem organizado e também guerreiro. O time que quer ser campeão, time que sonha em ser campeão, e normalmente os campeões passam por momentos difíceis. E nesse momento, mesmo quando você não atua no seu melhor nível, mesmo quando você não consegue controlar o jogo, não consegue jogar dentro das suas características, você cria maneiras, você cria artifícios, você cria outras formas de vencer o seu adversário, de vencer o seu oponente, e foi isso que o Fluminense fez hoje. Não jogou no seu melhor nível, não teve uma atuação espetacular, um show, mas foi um time que batalhou o tempo inteiro e se dedicou. E isso é o que não pode faltar. Eu sei que vocês estão preocupados com o Alexander. Eu vou trazer mais informações aqui agora neste vídeo sobre o Alexander, o que pode acontecer daqui em diante, o que deve acontecer daqui em diante com ele, previsões, assim, fazer uma estimativa com base em todas as informações que eu colhi e que eu apurei depois dessa partida, tá bom? E também vamos ouvir e ver o que disse o técnico Fernando Diniz sobre o próprio Alexander, e também o Fábio. O Diniz rasgou elogios ao Fábio, mais uma vez, que realmente é um gênio que esse cara... O Diniz falou que ele é gênio e não falou por acaso. O que esse cara vem fazendo é um negócio realmente incrível. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda aqui no canal do Lessa. Conto muito com a audiência de vocês, com a interação, com a participação, e o like, o comentário, enfim, e se inscrever, evidentemente, aqui no canal do Lessa. São ações que não custam nada, você não tem que tirar nada do bolso, é só chegar junto e dar essa moral, que é muito importante. Esse vídeo é um oferecimento da Bet7k. Se você não está na Bet7k, corre aqui no link que está aqui no comentário fixado, faz seu cadastro na Bet7k, e você fazendo aqui no canal do Lessa, através deste link aqui, você tem bônus em dobro até R$7.000 e concorre a Pix semanais também de R$7.000 lá na Bet7k. Eu dei a dica aqui, eu falei, olha, o jogo vai ser difícil, mas a vitória do Fluminense estava pagando 2,4, se não me engano, na Bet7k. Estava pagando muito bem. Quem arriscou, quem estava confiante, quem teve coragem, lucrou lá na Bet7k. Então, vem para a Bet7k que em breve faremos um novo sorteio. Já sorteamos aqui uma camisa retrô do Fluminense, e em breve vamos sortear um outro uniforme tricolor, mas evidentemente só para quem estiver na Bet7k. Clica aqui, faz seu cadastro e dê essa moral que é extremamente importante, a Bet7k apoiando aqui o canal do Lessa. Bom, galera, de cara eu vou começar já falando sobre a situação do Alexander. Logo depois do jogo, pouco tempo depois do jogo, eu tive algumas informações de fontes diferentes, mas que essas informações elas bateram, né? Foram informações que caminharam no mesmo sentido. A primeira informação que eu tive foi que era uma lesão provavelmente no ligamento medial colateral, e que aparentemente não era tão grave. E aí que você vai me perguntar, tá, Alessio, mas o que não é tão grave? Ele vai jogar contra o Flamengo no final do mês? Jogo da volta, pelo menos? Então, gente, nesse caso, diante do que a gente viu, o Alexander ele deixa o campo, o time está comemorando em campo e ele está chorando no vestiário. Tá chorando bastante. Então, é óbvio que é uma coisa muito preocupante, chama atenção, enfim. Então, não ser grave dentro desse contexto significa, basicamente, ele não ter que passar por uma cirurgia. Diante do que a gente viu, se ele não tiver que passar, se não for um caso cirúrgico, já é bastante positivo. E aí as informações que eu tive caminham nesse sentido, de que aparentemente vai ser possível tratar através de um tratamento conservador. Provavelmente um estiramento desse ligamento medial colateral. E aí, e vocês vão perguntar, né? Evidentemente, eu sei disso. Tá, mas e aí, quanto tempo fora? Primeiro, só o exame vai determinar o grau da lesão, porque tem alguns graus ali essa lesão. Pode ser uma lesão mais leve, se não me engano são 3, média e um pouco mais grave. E aí, vou até recorrer aqui às anotações, o que pode acontecer? Os cenários estão trabalhando com o seguinte cenário: um prazo de recuperação por volta de 45 dias, mas que pode ir até 90 dias. Repito, gente, isso é uma estimativa,
né? Falei com algumas pessoas, é uma estimativa sem ainda o laudo dos exames. Então preciso aguardar isso, mas dificilmente ele terá condições de jogar esse mês. Então, realmente é triste, é péssimo ficar sem o Alexander para essas oitavas de final de Copa do Brasil, para o jogo contra o River, é muito ruim. O jogo contra o River talvez não, porque já vai estar ali início de junho, mas assim, diante do que poderia ser, repito, ele não passar por uma cirurgia, o Gabriel Amaral gravou, né, ele saindo lá do vestiário com uma bota ortopédica, né? Então assim, ele vai ter que ficar imobilizar e vai iniciar esse tratamento. Mas estão estipulando mais ou menos isso, a impressão inicial. A gente trabalhar com um prazo ali que deve ultrapassar 30 dias, chegar a 45 dias, aí vai depender do grau da lesão, se dá para recuperar até 45 dias, em um mês, a lesão mais leve, com um mês você já consegue voltar, mas se for uma lesão um pouquinho, né, um grau 2 ali, vai demorar um pouco mais. Então é isso, não adianta a gente ficar especulando demais aqui, vamos aguardar os exames agora. O mais importante dessa história que dá para tirar aparentemente, não é o pior, não houve o rompimento desse ligamento, e o técnico Fernando Diniz falou sobre isso depois do jogo, e ele confirmou essa informação que eu trouxe ontem na live de ontem. Quem estava acompanhando a live viu que eu falei isso logo depois do jogo, e aí o Diniz confirmou. Vamos ver o que ele disse. Se tem alguma atualização sobre o Alexander que acabou saindo do jogo? O Alexander teve aparentemente não é uma lesão grave, não é uma lesão no joelho, mas assim, aparentemente é um estiramento do colateral, mas vai fazer mais exames, mas provavelmente não é uma coisa grave. E a gente sabe que é um jogador pra gente cada vez mais importante, a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. E só para voltar um pouco no assunto. Então tá aí, vamos aguardar, né, os exames para a gente saber exatamente a situação do Alexander. Tomara que seja o grau mais leve, tomara que dê tudo certo, que ele possa voltar o quanto antes, porque, como disse o Diniz, é um jogador extremamente importante e vai fazer muita falta nessas oitavas de final contra o Flamengo. E o Diniz também falou sobre o Fábio, né, que pegou um pênalti, ele se adiantou, mas chegou a pegar o pênalti, o juiz mandou voltar, toda aquela situação, aquela briga ali com o Dourado, né, com o Bruno, enfim, deu tudo certo, porque ele bateu para fora, e ele rasgou elogios ao Fábio, mais uma vez, classificou o Fábio como um gênio da posição. O Fábio na minha opinião, é um gênio do gol. Cara, por isso que ele consegue jogar com a idade que ele tem, e se você tem um observador que não sabe quem é o Fábio, o cara jamais falaria que ele tem a idade que ele tem. Então, além dele ser um jogador muito especial e pegar a evolução do Fábio com os pés, a gente tinha que dar muito mais enfoque, porque o erro que o Fábio cometeu é aquilo que ele conseguiu produzir, a história que ele tem no futebol, que tem que ser assim, colocar uma luz para falar assim, pô, o cara com 42 anos jogar e se predispor a aprender a jogar com o pé, a treinar mais que os outros. E ele joga com uma naturalidade incrível hoje. Hoje parece que o Fábio nasceu jogando com o pé. Então isso eu falei bastante dele assim, mas gostaria de falar que eu falei pouco, porque além dele ser um gênio mesmo, porque o cara é talentoso demais, ele não foi econômico para fazer defesa, é espetacular, e com talento natural, e o resto assim, é esforço, que ele não tinha tanta condição com o pé, porque ele foi pouco estimulado durante a carreira inteira, e em um ano que ele evoluiu é uma enormidade, uma coisa surpreendente. Então eu queria fazer esse relato. Eu acho importante esse relato aí do Diniz, além dos elogios ao Fábio, e muito merecidos, por sinal, que é realmente um gênio dessa posição. É uma lenda o Fábio. O Fábio é uma lenda. Ele estava em campo em 2006, naquela eliminação pelo Fluminense, tomou o gol do Marcelo. É impressionante, porque esse cara já fez um futebol e é muito realmente incrível ver um cara se dispor a aprender a jogar com os pés. A gente lembra que o erro anterior, antes do Vasco, foi contra o Olímpia. Isso tem um ano, e de lá para cá ele não tinha cometido esse tipo de erro mais. Mas por quê? Porque ele também evoluiu. E o Diniz está falando que ele hoje joga com muito mais desenvoltura, e é verdade. Assim, ele não joga, ainda não é um cara, dá medo ainda, né? Porque ele tinha, mas antes era pavoroso o Fábio com os pés, era horroroso, e ele evoluiu demais. Então acho que também é muito justo falar isso, depois tudo que o Diniz já tinha falado no outro coletivo, ressaltar, porque de fato é incrível um cara nessa idade render o que esse cara rende,
jogar o que esse cara joga e se disponibilizar a evoluir. A essa altura da vida, a evoluir. É realmente impressionante. E só para fechar, elogiar a postura do Fluminense, o time batalhador, tava todo mundo dando pique, correndo, Marcelo jogou uma barbaridade e foi humilde em falar, não, o prêmio não tem que ser para mim, tem que ser para o Alexander, que jogou demais, esse cara é incrível. E todo mundo, o Cruzeiro jogou em velocidade, muitas vezes puxando contra-ataque, todo mundo recuando, correndo, voltando para marcar, dando sangue, dando a vida. É esse espírito que não pode faltar, porque em alguns momentos você não vai jogar bem, em alguns momentos você não vai conseguir desempenhar seu melhor, e o que vai salvar, o que vai manter o Fluminense em pé é essa briga, é essa luta, é a doação entre os companheiros, é essa união que vai fazer a diferença e vai tirar o Fluminense muitas vezes de momentos difíceis e ruins, como o Cruzeiro, com base na sua capacidade, impôs durante grande parte desse jogo. Beleza, galera? Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações. Deixa o like aí, por favor, não se esqueça, se inscreva aí no canal do Lessa e tamo junto. Quem não assistiu a live de ontem, a live tá no ar aí, foi muito bacana, uma live muito informativa, muita análise, muita informação. Valeu!